Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer um outro exercício aqui que caiu no Enem sobre eletricidade. Tá? O próximo exercício, o exercício número 2 que nós vamos fazer, é um exercício sobre associação de resistores. Tá? Exercício também muito comum de cair em exames do Enem. Tá? Então é importante que vocês também se atentem a estudar um pouco sobre primeira lei de Ohm e também sobre associação de resistores. Vamos ler o nosso problema. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Aí aqui aparece a figura esquemática, né, para um toque numa tela de smartphone. E também o circuito esquemático para esse tipo de toque. E aí pergunta-se qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. E aí aqui ele dá alguns valores para a gente examinar a resposta correta. Primeiro, pessoal, essa questão ela tem um grau de dificuldade que eu considero baixo. E eu vou dizer por quê. Porque o circuito que é apresentado, a associação de resistores que é apresentada é uma associação mista, ou seja, tem resistências em paralelo e resistência em série, porém são associações simples do ponto de vista de cálculo e também de visualização. Tá? Então, o que nós devemos enxergar primeiramente neste problema é que o que o problema pede para a gente é a resistência equivalente quando o circuito é fechado no ponto A, ou seja, quando o circuito é fechado neste ponto aqui, tá? Neste ponto. Quando o circuito é fechado neste ponto, nós podemos simplesmente trabalhar com a seguinte configuração, tá bom? Eu vou redesenhar aqui na frente para vocês entenderem qual é a configuração da associação que nós podemos ter a partir de agora, a partir do momento que eu fecho o circuito. Tá? O circuito que eu tenho é este aqui. Tá? Vou redesenhar ele aqui do lado para vocês entenderem como é que vai funcionar. Observem que este resistor aqui de 4 kΩ, eu nem vou olhar mais para ele. Por quê? Porque a partir do momento que eu fecho o meu circuito aqui no ponto A, o ponto B continua aberto, então ele já não faz parte mais da malha do meu circuito, não faz parte mais da minha associação de resistência equivalente que eu preciso calcular. Tá? Agora, o que eu devo observar é que esses dois resistores aqui, tanto este como esse, estão numa ligação em paralelo. Tá? E a gente sabe que eles têm o mesmo valor de resistência. E aí eu devo lembrá-los que para uma associação em paralelo, a gente tem uma regra básica, que é uma equação básica para associação em paralelo. A gente pode colocar 1 sobre... Eu vou colocar RP para designar o resistor equivalente para associação em paralelo. 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2... mais quantos resistores você quiser colocar em paralelo. Tá? Você pode colocar N resistores em paralelo. Tá? Uma outra forma de você calcular resistência em paralelo, quando você tem apenas 2 resistores ligados em paralelo, seria essa outra fórmula que também é dada nos nossos livros, que é a resistência em paralelo é igual ao produto pela soma. Tá? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Esse também é uma maneira de você calcular a resistência em paralelo. Tá? Uma outra terceira fórmula para calcular a resistência em paralelo
Sobretudo neste exercício, como nós temos resistências de valores iguais, é assumir que quando eu tenho resistências iguais, a resistência em paralelo vai ser igual ao valor dessas resistências dividido pelo número de resistências que eu tiver no meu circuito. Tá? Então talvez, para vocês que vão fazer o Enem aí, e tem que fazer resolução rápida de exercício, esta fórmula RP igual a R sobre N te daria o valor de forma bem mais rápida. Tá? Não se esqueçam também que para resistência em série, eu vou colocar aqui RS, para resistência equivalente em série, você poderia somar R1 mais R2, né? E quantos resistores você tiver no seu sistema. Tá? Então, para este exercício, o que eu vou usar, por uma questão de simplificação e até por velocidade para a resolução do exercício, eu vou usar R sobre N. Observem que eu tenho dois resistores em paralelo no meu circuito quando ele fecha em A. Eu tenho 4 kΩ e 4 kΩ. Ora, se eles são iguais, eu poderia usar que a resistência em paralelo é igual a 4 kΩ dividido pelo número de resistores que eu tenho, que é 2. Eu tenho dois resistores em paralelo de valores iguais. Então, a minha resistência em paralelo seria 2 kΩ. Tá? Agora, observe que ao fazer essa resistência equivalente, o meu circuito se reduz ao seguinte circuito. Eu vou desenhar ele aqui embaixo para vocês. Eu vou ter o seguinte circuito agora. Eu vou ter apenas uma resistência aqui e uma outra resistência aqui. Tá? Onde essa resistência de baixo é esse 4 kΩ aqui. Eu vou colocar 4 aqui para vocês não esquecerem. E a outra resistência aqui em cima é o resultado da associação em paralelo desses dois resistores, que eu calculei e deu 2 kΩ. Então eu vou colocar 2 aqui. Eu vou colocar kΩ aqui porque vocês já entenderam que a unidade de medida está em kΩ para todas as resistências. Tá? Agora, para eu calcular a resistência total e resistência equivalente desse circuito, basta eu fazer o resultado dessa associação em série. E observem que agora estes dois resistores estão ligados em série, ou seja, de forma sequencial, um em sequência do outro. E para resistência em série, eu posso usar a fórmula R1 mais R2, ou seja, na resistência em série, basta que eu some as resistências que estiverem ligadas nesta configuração. Neste caso, eu tenho 2 mais 4 igual a 6 kΩ. Tá? 6 kΩ. Então, a resposta correta para este exercício seria a letra C, 6 kΩ. Então, pessoal, eu considero este exercício um nível básico e um nível fácil para resolver. Tá? Com certeza, nos nossos exercícios, quem trabalha com eletrodinâmica, associação de resistores, no dia a dia, durante o nosso curso aí do terceiro ano, vocês vão trabalhar com esquemas ou circuitos muito mais complexos do que esse. Então, por isso eu considero esse um exercício básico e fácil, tá? Onde você só teria que saber fazer uma associação de resistores em paralelo com apenas dois resistores e de valores iguais, que é a fórmula mais simples que tem, e depois fazer uma associação em série, que também é simplesmente somar as resistências do seu circuito. Tá? Lembrando, tá, pessoal, eu costumo mostrar essas equações aqui, essas três equações para cálculo de associação de resistência paralelo, mas eu, no meu dia a dia, quando eu estou resolvendo os cálculos, eu observo qual que é aquela que vai me produzir o resultado mais rápido e mais fácil. Mas se você não conseguir identificar de forma rápida qual é a metodologia mais fácil para resolução, use sempre essa primeira fórmula aqui, tá bom? Se você não conseguir identificar que os resistores são iguais, ou então não consigo decorar esse tipo de fórmula aqui, professor, então você decora a fórmula que é a mais geral. E a mais geral é essa aqui, 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais o tanto de resistores que você tiver colocado no seu circuito, tá? Em paralelo. Tá? Então essa é a minha dica aí para vocês, exercício fácil e que caiu no Enem, olha só, vejam só, tá bom? Um abraço e até a próxima, tchau, tchau.